Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Um tempo em que os cristãos andam tão adeptos do materialismo e perderam a perspectiva de que a vida não se resume a esta realidade, pode ser que muitos hoje se escandalizem e pensem o seguinte: felizes os que negam a sua fé diante das perseguições, porque terão as suas vidas preservadas. Mas é exatamente o contrário que Jesus diz na 8ª bem-aventurança. Não que devamos procurar sermos perseguidos. Todavia, essa bem-aventurança conforta todos aqueles que passam por esses momentos tão difíceis. A recompensa pela sua fidelidade. E quando falamos a respeito de perseguição, imediatamente nos voltamos ao passado. Nos lembramos de todos aqueles que sofreram a perseguição de pregar e viver o reino de Deus. A começar dos profetas, que Jesus mesmo cita aqui nesse texto. Profetas que não tinham medo de se levantar contra os pecados de poderosos reis e denunciá-los. E por causa disso foram perseguidos. Hebreus 11, 36 e 38 nos fala que tais profetas foram surrados, acorrentados, insultados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, cerrados pelo meio, mortos à espada. Por causa da perseguição, esses profetas eram pobres e maltratados, não se vestiam com roupas finas, nem tinham posses. Pelo contrário, andavam errantes e refugiados em desertos, montes, buracos na terra e cavernas. E essa realidade de perseguição também atingiu os cristãos dos primeiros séculos. Naqueles tempos, o imperador romano era tido como um deus. E os cristãos se negavam a adorá-lo, o que os tornava uma ameaça à ordem social estabelecida. O imperador Nero, por exemplo, provocou um grande incêndio em Roma. Colocou a culpa nos cristãos. Milhares de cristãos foram mortos das maneiras mais cruéis possíveis no seu governo. E entre eles provavelmente estavam Paulo e Pedro. Outros imperadores como Dominiciano, Marco Aurélio, Diocleciano, promoveram perseguições brutais, com todo o requinte de crueldade e violência, e se dispuseram a exterminar o nome cristão da face da terra. Muitos cristãos foram nesses tempos decapitados, lançados para as feras, caçados nas cavernas e florestas. Mas hoje também há muita perseguição contra cristãos. Temos hoje aproximadamente 200 milhões de cristãos no mundo inteiro sofrendo perseguição intensa por sua fé em Jesus. E pelo menos outros 250 milhões sofrem discriminação e até tortura brutal pela fé que segue. E sabe o que é mais impressionante em tudo isso? Muitas dessas pessoas que são perseguidas, ou que foram perseguidas tanto no passado como no presente, não negam a sua fé, não desistem de Deus, não negam a Jesus. E é a todos que são perseguidos que Jesus dirige essa última bem-aventurança de consolo e de ânimo. Quais lições podemos aprender dessa bem-aventurança? Em primeiro lugar, nem toda perseguição que sofremos tem relação com esta bem-aventurança. Muita gente, ao ler esse texto, acha que qualquer perseguição se encaixa na bem-aventurança. Mas há uma limitação muito clara aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa da integridade, da pureza de vida, dos valores corretos de uma vida que agrada a Deus. Bem-aventurados que por causa de Jesus são perseguidos, por viverem o seu evangelho e serem fiéis a ele. Então veja, não se trata daqueles que são alvos da justiça comum por cometerem crimes, ilegalidades ou outras atitudes que nada têm a ver com o evangelho. O apóstolo Pedro fala um pouco disso quando enumera certas coisas pelas quais nenhum cristão deveria sofrer ou ser perseguido. 1 Pedro 4, versículo 15 e 16.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. A perseguição desta bem-aventurança não é também a respeito de cristãos que provocam perseguições por serem intrometidos, fofoqueiros, insensatos e maldosos. Cristãos que abandonaram o bom senso e o amor do Evangelho e vivem mais num fanatismo religioso. Há muito tempo atrás, houve um movimento dentro das igrejas que, na ânsia de evangelizar, alguns invadiam terreiros de macumba para interromper o que acontecia lá. Eu pergunto, isso é algo que desperta o amor? Não. Isso desperta antipatia. Se pessoas invadissem a sua igreja durante o culto, impondo a religião delas, você gostaria? Você se converteria à religião delas por causa disso? Por isso, nós cristãos devemos levar uma vida também a não provocarmos gratuitamente perseguição. E é bom pontuar isso. Nem toda perseguição que a igreja sofre hoje em dia tem relação com essa bem-aventurança. Hoje a igreja evangélica tem sofrido críticas muito justas, porque ridicularizam o culto cristão, ridicularizam a liturgia cristã e a palavra de Deus. Que tipo de críticas e perseguições você tem enfrentado? Elas têm relação com essa bem-aventurança? Elas são de fato por causa de Jesus e da maneira que você vive o Evangelho com sabedoria e bondade? Se sim, bem-aventurado, feliz você é. Em segundo lugar, quando somos perseguidos por causa de Jesus, isso indica o caráter genuíno da nossa fé. Por que um cristão verdadeiro é perseguido? Se ele é alguém que procura viver o amor e a paz, por que enfrenta a perseguição? O que nós temos que nos lembrar é que a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho foi, é e será sempre um escândalo e loucura para o mundo. Porque ela fala sobre pecado, ela fala sobre arrependimento, ela fala sobre o céu, mas também, se negarmos, ela fala sobre o inferno. E isso escandaliza as pessoas. 1 Coríntios 1, 22 a 24, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Nossa sociedade mantém um padrão de vida que se afasta cada vez mais do cristianismo. Está se tornando anticristã. E nesse ambiente, aqueles cristãos que quiserem viver piedosamente deverão dizer não para o pecado e não para a injustiça. E a única maneira de não ser perseguido é nadando na mesma corrente que o mundo, é indo na mesma direção. Mas a vida de piedade nos coloca contra a direção no mundo. E nessa atitude de dizer não, provocaremos oposição e seremos considerados do contra. E isso vai, obviamente, desencadear alguns tipos de perseguição. Essa perseguição pode ser doméstica, ou seja, dentro do lar, quando os familiares se opõem à nossa fé. Essa perseguição pode ser privada ou pessoal, quando uma pessoa específica lhe persegue por causa da sua fé. Essa perseguição pode ser pública, quando um grupo de pessoas, ou a sociedade, ou o Estado persegue os cristãos. E essas perseguições não ocorrem apenas fisicamente. Elas podem vir através da crítica, rejeição, discriminação, que podem ser tão doloridas quanto as formas físicas. Mas a boa notícia é, quando ocorre a perseguição por causa do Evangelho, isso é um atestado de validação da nossa fé. A nossa fé é verdadeira, é genuína. A nossa fé, diz Jesus, quando perseguida e validada, nos nivela por cima, nos iguala aos profetas que vieram antes de nós e foram fiéis o tempo todo. Pense numa nota de R$100. Ela pode ser pisoteada, amassada, mas ela continua tendo o seu valor de R$100. Porque há elementos nela que caracterizam que ela é verdadeira. Da mesma forma, nós cristãos.
Somos felizes mesmo quando não somos compreendidos ou apoiados na nossa fé. Porque mesmo com a perseguição, a gente não desiste. A gente não cai em amargura. A gente não volta atrás. Viver essa fé sem medo, com ousadia, com coragem, com moderação, com sabedoria e do poder do Espírito, é que nos faz bem-aventurados, que nos faz felizes. Em terceiro lugar, a perseguição é seguida pela recompensa. Qual a recompensa dos perseguidos? Qual a recompensa daqueles que suportam as perseguições por causa da sua fé e mesmo assim não a negam? A recompensa é a honra de fazer parte do reino dos céus. Aqueles que são perseguidos e fiéis já têm a posse do reino dos céus. Em parte porque o reino de Deus já está no coração, já é parte pulsante da nova vida que receberam em Jesus. Mas ainda no futuro contemplarão aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam: o céu. O fato de serem herdeiros desse reino é uma honra tão grande que não se compara com as honras que esse mundo possa oferecer em troca. É gente que vive feliz, sabendo que a vitória final está em Cristo. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E pense bem, só enfrenta bem a perseguição quem tem essa perspectiva de reino de Deus. Quem sabe que vai estar ao lado do Pai eternamente. Concluindo, temos que agradecer a Deus, porque no nosso país não há perseguição extrema. Há tranquilidade para vivermos e pregarmos o Evangelho, para que possamos crescer como igreja. Por outro lado, se essa situação mudar, ou particularmente enfrentarmos perseguição, sejamos perseverantes. E por fim, apoiemos com a nossa oração aqueles cristãos que sofrem perseguição no mundo. Concluindo essa série sobre bem-aventuranças, que nós pensemos de fato em tudo o que foi dito. Porque hoje o meio evangélico está muito afastado do que Jesus ensina aqui. Os cristãos estão buscando a felicidade em tantas coisas, mas se esquecem que a base da felicidade está aqui, em viver esse cristianismo puro e simples. Se você ligar a TV hoje e procurar aí nos pregadores atuais, você verá que muitos poucos deles pregam as bem-aventuranças. Muitos preferem pregar a felicidade fazendo da igreja um balcão de negócios. Outros preferem fazer campanhas de tantas semanas, prometem assim a felicidade. Outros baseiam sua felicidade em amuletos, rosas, sal grosso distribuído em igrejas. Mas a verdade é que felicidade não é aparência de religiosidade. Não são atos religiosos sem vida interior. Felicidade é a escolha de viver o Evangelho puro e simples, como Jesus o apresenta nas bem-aventuranças.